A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje eu quero vos trazer um tema sobre negar a Cristo. Normalmente, quando a gente se fala em negar a Cristo, a primeira imagem que eu creio e acredito que vem na mente de todo crente cristão é a imagem de crentes sendo lançados vivos por não negarem a Jesus dentro de arenas imensas com leões famintos, esses cristãos servindo de espetáculo público. Ou talvez venha a imagem de cristãos sendo vivos, lançados em fogueiras, sendo incendiados, torturados. Mas nesse vídeo de hoje eu quero te apresentar 5 maneiras bem sutis de negar a Cristo. E eu acredito que muitas pessoas, dentro dessas 5 perspectivas de negação a Cristo, pessoas estão negando a Cristo e não estão percebendo. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e já se inscreve. Esse canal é o canal Cristão em Questão. Eu sou o presbítero Justino Barbosa. Deixa também o seu like, o seu gostei nesse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo. Lembrando que nós temos aí vários outros vídeos com temas interessantíssimos para você que gosta da palavra de Deus. O texto que hoje eu quero usar para esse vídeo é o texto de Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9, onde a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Agora vamos entender essas 5 maneiras que eu vou apresentar aqui, bem simples, aspas, de negar a Cristo. A primeira forma que eu quero aqui apresentar de negar a Cristo é: nós negamos a Cristo quando esperamos que ninguém descubra que somos cristãos. Você com certeza já deve ter visto ou ouvido falar de pessoas que tiveram experiências de estarem na faculdade, no colégio ou no trabalho, e nesses ambientes essas pessoas não quiseram que outras pessoas soubessem que elas eram cristãs. Então elas omitiram declarar-se cristãs, declarar-se religiosas, e viveram encubadas, e viveram escondidas, camuflando a sua fé, a sua origem cristã. Quando uma pessoa que é cristã, mas está em algum desses ambientes, escola, faculdade, trabalho ou qualquer outro ambiente, e essa pessoa não se declara cristã, ela também está negando a Cristo. Ela está correndo sério risco de ser negada por Cristo naquele dia, porque está escondendo a sua confissão de fé, negando ser cristã. Então você que está fazendo isso nesse momento que está assistindo esse vídeo, você que tem o hábito de negar, de declarar para outras pessoas que não têm nenhuma aderência religiosa, você está negando a Cristo. Se você é cristã, mas diz que não é, você está negando Jesus Cristo. A segunda forma de negar a Cristo é quando nós decidimos não proclamar a verdade que conhecemos. Quando você que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, mas omite transmitir essa verdade mesmo diante do erro, você está negando a Cristo. Quando você não prega o Evangelho quando tem a oportunidade de pregar, não fala do amor de Cristo para pessoas que estão precisando ouvir, quando você não fala a verdade em face de pessoas que estão à sua volta cometendo pecado, mas você é complacente, e você não transmite a verdade de Deus, você está negando a Cristo. Nós temos que proclamar a verdade de Deus a tempo e fora de tempo. Então, quando um cristão que conhece a verdade, a palavra de Deus, e se omite em transmitir essa verdade em face do erro, do pecado, quando tem oportunidade, ele está negando a Cristo. Então, pregue a verdade, fale a verdade de Deus, transmita a verdade de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que nós devemos portar-nos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. Todas as oportunidades que nós tivermos diante de nós, nós temos que aproveitar para pregar a verdade, para anunciar o Evangelho, para trazer outras vidas a Cristo. Nós não podemos deixar essas oportunidades raríssimas passar diante de nossos olhos. Mas as oportunidades que temos, nós precisamos aproveitá-las para anunciar a verdade de Deus no poder do Espírito Santo.
A terceira forma que nós negamos a Cristo é quando nós mantemos silêncio acerca do nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que têm vergonha de orarem perto de outras pessoas, têm vergonha de orarem quando vão comer um alimento, quando estão na escola, no trabalho, em algum ambiente, elas têm vergonha de orarem para abençoar o alimento, porque têm vergonha das outras pessoas criticarem, têm vergonha de conviverem com as críticas por serem cristãs e por terem um relacionamento com Deus. Não declara abertamente esse relacionamento que elas têm com Deus. Tem vergonha de dizerem que oram, tem vergonha da palavra de Deus, de viverem na prática a palavra de Deus, de expressarem o seu relacionamento com Deus. Nós expressamos o nosso relacionamento com Deus para outras pessoas, vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. Nós expressamos o nosso relacionamento com Deus para outras pessoas, amando o nosso próximo, vivendo a vontade de Deus para nós, que é amar ao nosso próximo, ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Então tem pessoas que se omitem em dizer que tem um relacionamento com Deus, de expressar esse relacionamento que ela tem com Deus diante de outras pessoas por vergonha. E pessoas que vivem assim, elas estão negando a Cristo. Não tenha medo de declarar-se ser cristão. Não faça como o apóstolo Pedro, quando uma serva, uma criada, indagou se ele não era um dos que andavam com Cristo. Pedro, por 3 vezes, ele negou ser discípulo de Cristo e até rogou sobre si uma praga se ele fosse um discípulo de Cristo. Tem pessoas que são como Pedro, que elas negam dizer ser discípulas de Jesus Cristo, porque tem vergonha, porque tem medo. E você está negando a Cristo. Se você está fazendo isso, Cristo, naquele grande dia, ele vai negar você diante dos anjos, diante do Pai. Porque o nosso relacionamento com Deus, a nossa profissão de fé tem que ser aberta, pública. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai proferir em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, as seguintes palavras: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um cristão, uma pessoa que tem um relacionamento íntimo, intenso, próximo de Deus, ele é como uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como ele não ser evidenciado, ele vai ser notório aonde ele estiver, por conta do seu porte, do seu estilo de vida, do seu diferencial em meio a essa sociedade. Jesus, ele nos chama de luz do mundo. Aonde nós chegarmos e houver trevas, a nossa luz tem que irradiar, tem que brilhar. Então nós não podemos esconder quem somos. Nós não podemos colocar a nossa luz, a candeia que somos, debaixo do alqueire. Mas a nossa luz, ela tem que estar no velador, para iluminar todos os que estiverem próximos de nós, no ambiente que estivermos. Nós somos um referencial, nós somos portadores da luz, nós somos a direção que aponta para a verdadeira luz, que é Cristo. E as pessoas, elas têm que olhar a nós e ver as nossas boas obras, o nosso bom testemunho, o nosso estilo de vida diferenciado, e com isso glorificar ao nosso Deus e Pai que está nos céus, que é invisível, que ninguém pode ver, mas através daquilo que eu faço, as pessoas vão notar Deus em mim por intermédio do meu estilo de vida diferente. Então não omita o seu relacionamento que você tem com Deus, deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. A quarta forma de negarmos a Cristo é quando nós nos misturamos com a sociedade em nossa volta, compartilhando costumes ímpios e profanos. Essa quarta forma aqui de negar a Cristo, muitos têm praticado. A nossa igreja está vivendo um período em que ela tem se misturado com o mundo, com a sociedade. Nós estamos vivendo um período em que os crentes têm deixado de imitar a Bíblia, o padrão que a Bíblia preconiza, para imitarem o padrão da sociedade à sua volta.
Nós estamos cometendo o erro que Israel cometeu. Israel imitou as nações que estavam ao seu derredor quando pediu a Samuel que lhe constituísse um rei para reinar sobre eles, como as demais nações à sua volta também tinham um rei. Sabe, há uma prática diabólica que tem se propagado em nosso tempo, que é a prática de imitar o mundo na intenção, na pretensão de ganhar quem está no mundo para Cristo. O Evangelho não é isso. A Bíblia não ensina isso. De maneira nenhuma nós temos que imitar o padrão do mundo, nos adequar ao padrão do mundo para atrair as pessoas do mundo para Deus. Eu já disse em outros vídeos que o que tem que atrair as pessoas do mundo para Cristo é o amor de Deus. Foi aquilo que Cristo disse: e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. O sacrifício de Cristo, o amor de Cristo demonstrado na cruz, ele quem deve atrair as pessoas, os pecadores a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e rogo-vos que não vos conformeis com este século, não sejais conforme, não se adeque, não se padronize com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele escreve: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É uma pergunta que Tiago faz. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não podemos ser amigos do padrão mundano estabelecido em nosso tempo pela nossa sociedade ímpia e profana que não adora a Deus. Nós não podemos nos adequar de maneira nenhuma a esse presente século, mas nós temos que adequar a nossa mente à palavra de Deus, pensar como Deus quer que pensamos, viver o estilo de vida que Deus quer que vivamos nesse presente século para podermos influenciar essa sociedade ímpia e profana. Portanto, quando você se mistura com esse padrão preconizado pelo sistema ímpio do nosso tempo, quando você aceita, se mistura com ele, você está negando a Cristo. Você está negando aquele que perdoou seus pecados, que te tirou do mundo. Sabe o que significa igreja? Igreja significa eclésia no grego, eclesia, tirados para fora, arrancados para fora. Nós somos tirados do mundo, do sistema do mundo. Paulo diz que nós somos transportados do mundo, das trevas, das potestades das trevas, para o reino do Filho do seu amor, em Colossenses. Nós não fazemos mais parte desse padrão estabelecido, vigente em nosso presente século. Mas se nós nos misturarmos com ele, nós estamos negando a Cristo. A quinta forma de negarmos a Cristo é quando nós aceitamos os valores não cristãos de nossa cultura. É outra forma que muitas pessoas que se dizem cristãs estão negando a Cristo em sua profissão, porque já existem crentes que estão pregando a favor do aborto, há crentes que estão pregando a favor da não infalibilidade das Escrituras, há crentes que estão pregando que as Escrituras já não são mais suficientes para a nossa fé, há crentes que estão pregando a favor da ideologia de gênero, há cristãos que estão pregando a favor, aceitando dentro de suas igrejas o homossexualismo, há cristãos que estão aceitando o mundanismo entrar dentro das suas igrejas, estão aceitando os padrões, os princípios ímpios estabelecidos no mundo, estão pegando para si, estão aceitando algo que a Bíblia Sagrada, a nossa regra única de fé e de conduta, prega contra. O que a Bíblia Sagrada diz que é errado e não deve ser aceito por uma instituição que se declara Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que o mundo diz que é correto para nós é errado. Nós estamos invertendo os valores, aquilo que é correto, que a Bíblia diz que é certo, nós estamos considerando errado. E aquilo que o mundo diz que é certo, nós estamos declarando como certo. Nós estamos negando a Cristo. E Cristo, naquele grande dia, ele vai nos negar também. Então veja se você, com base nesses 5 pontos que eu citei aqui, não está negando a Cristo.
Se você está negando a Cristo hoje, é tempo de você voltar-se novamente para Deus. Declarar a sua fé de maneira genuína. Viver a sua fé de maneira autêntica. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida por meio desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra para a sua edificação. Ajude outras pessoas a serem edificadas na palavra. E nos aguarde até o nosso próximo vídeo.